Você nunca abandonou a dieta? Esse é o tema da nossa live de hoje. Hoje é a sexta live de uma série de 6 lives da impulsividade à liberdade. Então, estamos chegando aqui ao episódio final. Oi, Manu, seja muito bem-vinda. Estamos chegando aqui ao último episódio dessa série de 6 lives. Então, nós começamos lá no final de maio e hoje é a sexta live. Eu vou começar, muito provavelmente, não sei se eu vou começar uma série novamente, mas eu vou manter as lives. A live da semana que vem vai ser na quarta-feira, às 6 horas da tarde. Estou aqui me comprometendo para eu não me deixar ser engolida aí pela rotina e não fazer a live. Então, na live da semana que vem, vou fazer na quarta-feira, 6 horas da tarde. Mas pode ser que esse horário eu mude também. Mas o tema aqui da nossa live de hoje é: você nunca abandonou a dieta. E é muito interessante, né? Porque uma das coisas que eu mais escuto, né? É: Nani, eu não consigo ter consistência. Nani, eu não consigo ter constância. Nani, o que me falta é disciplina. Aí fala, mas o que a Nani tá falando? Que você nunca abandona a dieta? Eu não consigo seguir a dieta mais do que um dia. Eu não consigo fazer uma alimentação saudável. Eu falo que eu vou começar e daqui a pouco eu já abandono. Ou então, aquilo não dura muito tempo. Apesar de eu querer muito emagrecer, eu não consigo fazer uma alimentação saudável por muito tempo. E é sempre esse questionamento que eu escuto, né? E por que eu trouxe, né, esse tema para live? Eu vou contextualizar tudo aqui, né? E justificar para você por que eu tô falando que você nunca abandonou a dieta, né? Então, assim, o primeiro aspecto que a gente tem que entender: a nossa vida, ela é a base da nossa vida, são os relacionamentos, né? A base da nossa vida são os relacionamentos. Desde quando a gente tá na barriga da nossa mãe, que a gente ainda não tem, né, os 5 sentidos formados, nós já estamos nos relacionando. Então, a gente já tá acontecendo ali um relacionamento. Então, a gente já tá ali, quando a gente está se formando, já tá acontecendo ali um relacionamento com o meio. Você já tá ali se relacionando com a barriga da sua mãe, você já tá ali se relacionando. Então, a base da nossa vida, ela sempre vai ser os relacionamentos. Depois que a gente, né, sai da barriga da nossa mãe, depois que a gente nasce, né, depois que a gente corta o cordão umbilical, a gente começa ali a se relacionar. Então, tem o meio, né, tem as pessoas, né, a gente começa a se relacionar com objetos. Então, tudo, né, tudo que acontece ali ao longo da nossa vida é através dos relacionamentos. E a gente se relaciona com tudo e com todos. E aí, através dos relacionamentos, é que a gente está formando o quê? A gente está formando aquilo que eu penso, a gente está formando aquilo que eu acredito, a gente está formando aquilo que eu valorizo ou que eu não valorizo. Eu estou ali me relacionando com as coisas e dando o significado para aquelas coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu acredito que é certo, que eu acredito que é errado. Então, tudo isso acontece através dos relacionamentos. A gente está ali o tempo todo se relacionando. E como que a gente vai formando tudo isso? Através, né, a gente vai recebendo essa informação através dos nossos 5 sentidos. Então, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, todas as experiências que você viveu, tudo isso são o quê? Informações que você vai recebendo, né? A criança do 0 aos 7 anos de idade, ela não tem filtro, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que ela tá vendo, ouvindo, a experiência que ela tá vivendo, ela tá absorvendo, ela tá dando um significado. Então, essa primeira fase faz com que a gente aprenda e desenvolva as nossas crenças, os nossos valores, as coisas que eu acredito, as coisas que eu valorizo. E tudo isso acontece através dos relacionamentos. Então, a gente se relaciona com o meio, a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu consigo pegar. E durante essa fase também está acontecendo
um outro tipo de relacionamento, que é o quê? É o seu relacionamento com você. Tudo aquilo que você está ouvindo sobre você, inclusive, está formando o seu relacionamento com você. Dependendo daquilo que você ouviu, você teve como criança, você teve uma atitude como criança, você tomou uma decisão. E aí você foi elogiada por aquilo que você fez ou você foi criticada por aquilo que você fez. Aí você recebeu, né, essa informação naquele momento, dependendo de quem foi, a intensidade que foi, a forma como foi falado, como você estava emocionalmente, você pegou aquilo para você como uma verdade. Independente se isso foi algo bom, positivo, que você gostou, ou se foi algo ruim, negativo, que você não gostou. E aí, o que acontece? Quando a gente está ao longo, né, dessa formação, a gente está escutando coisas sobre nós. Então, os nossos pais, principalmente, eles estão falando coisas sobre nós. E vindo principalmente dessa figura de autoridade que são os nossos pais, o que acontece? A gente vai acreditar cegamente naquilo. Muitas vezes, quando a gente cresce, quer ter um comportamento diferente e não consegue, como por exemplo, né? Você quer ser uma pessoa ativa, você quer ser uma pessoa que se exercita, você admira uma pessoa que ela é ativa, que ela é uma pessoa que ela tem muita energia. Mas você ouviu quando você era criança que você era molona, ou você ouviu quando você era criança que você era preguiçosa. Você nunca tinha parado para observar que você era isso, mas quando você ouviu isso de alguém, você já toma aquilo como verdade, principalmente se for de uma figura de autoridade, como por exemplo, são os nossos pais. E tudo isso que a gente está ouvindo, né, que você ouviu sobre você, que eu ouvi sobre mim, está formando o quê? Está formando a nossa autoimagem. E aqui eu quero compartilhar um pouquinho do porquê que eu falo que você nunca abandona a dieta. Porque dependendo como estiver formada a sua autoimagem, você só está honrando aquilo que foi imprintado em você, aquilo que falaram, né, que você é e que formou, né, a sua autoimagem. Ou então, muitas vezes, dependendo o conflito, como você está internamente, a questão não é que você abandona a dieta. Muitas vezes, no meio desse processo, existe um autoabandono. Teve um período da minha vida que eu tomei várias atitudes, várias decisões que eu me arrependi, que eu me culpei, que eu não gostava das atitudes. Aconteceu uma autorreprovação. Eu não conseguia manter a constância em uma dieta. Por quê? Porque existia uma autorreprovação. Então, eu não estava abandonando a dieta. Como eu tinha brigado comigo mesma, então eu me abandonava. Eu não fazia aquilo que ia me fazer feliz, que ia me deixar contente. Por quê? Porque inconscientemente, como eu estava brigada comigo, eu estava brava comigo. O que inconscientemente eu merecia? Eu não merecia desfrutar da felicidade, que é, por exemplo, aquela felicidade que a gente sabe que a gente vai ter quando a gente está bem com a gente, né? A gente sabe quando a gente está que a gente vai vestir uma roupa, ela tá mais folgada, quando a gente sabe aquela felicidade, aquela coisa que você fala assim, nossa, eu tô me sentindo mais bem, mais disposta, eu tô com mais energia, eu tô me sentindo mais bonita. Quando você tá brigada com você, isso se torna impossível, isso se torna inviável. Por quê? Porque aqui existe uma questão do merecimento. Se eu carrego a culpa, né? Se eu tô brigada comigo, como que eu vou me permitir desfrutar dessa felicidade? Então, inconscientemente, a gente encontra uma forma de compensar tudo isso que a gente está sentindo. E existe o quê? Aquilo que foi formado, né, durante a nossa infância. Então, a forma como você se vê, a forma como você se percebe, as coisas que você fala sobre você. E muitas vezes, você não precisa nem verbalizar.
mas a forma como você se expressa, a forma como você se comporta. Então, de repente, você nunca tenha falado, eu sou preguiçosa, mas você vai observar que você não tem ânimo para fazer atividade física. O que foi falado para você de você que você acreditou e que hoje torna tão difícil você fazer aquilo que vai te levar ao objetivo que você deseja? Então, quando a gente vai observando tudo isso, a gente vai olhando o quê? Para a forma como o que eu penso sobre mim, principalmente, o que eu acredito sobre mim, porque isso que eu penso sobre mim, o que eu acredito sobre mim está moldando os meus comportamentos, moldaram, na verdade, os meus comportamentos que fixaram os meus hábitos. Olhar para isso vai me trazer o quê? Vai me trazer clareza e eu conseguir reconfigurar isso internamente. Porque eu não consigo mudar algo, ou é muito difícil eu mudar algo que eu não enxerguei. É muito difícil você conseguir mudar algo que você nem conseguiu ver. Então, quando você consegue enxergar isso, quando você consegue ter clareza para isso, quando coloca luz nisso, você consegue encontrar um caminho de solução. O duro é quando você nem sabe aquilo que precisa ser alterado. Teve uma cliente minha que ela me chamou, e aí a gente estava conversando e ela, com dificuldade, e a gente estava ali discorrendo essa questão, tal, e aí a gente entrou nessa questão, da autoimagem. E aí o que ela identificou? Que quando ela era criança, a avó dela chamava ela de gordinha. Ela se sentia abandonada pelos pais, mas a avó dava atenção para ela, e a forma como a avó dela dava atenção para ela era chamando ela dessa forma carinhosa. Ela se sentia amada dessa forma. Então, quando ela não conseguia emagrecer, hoje, não é porque ela não quer, não é porque ela não tem força de vontade. É porque como se ela emagrecesse, ela não vai mais ter aquele amor que foi tão importante naquele momento da fase da vida dela, que era lá quando ela era criança, que ela se sentia abandonada. Então é uma forma o quê? É uma forma inconsciente. É como se assim, se eu emagrecer, eu não vou mais ser amada. E esse apelido carinhoso, fofinha, gordinha, enfim, tudo isso vai internalizando uma autoimagem de quê? De que ainda mais criança, porque a criança que ela é gordinha, ela é sempre mais bonitinha, ela é sempre mais graciosa, então tudo isso vai ficando, instalando aquela ideia do quê? De que para eu ser amada, é assim que eu preciso ser, é assim que eu preciso estar. E aí isso vai causando o quê? Um conflito. Por quê? Porque na fase adulta gera o desconforto, não tá feliz como está, não quer estar como está, briga com a balança, briga com os maus hábitos, briga que quer ter uma alimentação diferente, briga que quer ter constância, porém o querer, ele é somente 5%. O que foi instalado lá, como por exemplo no caso, dessa cliente minha, que a avó dela chamava ela, de gordinha, e ela se sentia amada, é o que? Tá lá nos 95% inconsciente. Ela nem lembrava disso. Isso nem é algo que a gente fica falando todos os dias, diariamente. Mas não precisa ser algo lembrado. Isso é algo que está agindo sobre ela. Por quê? Porque ela foi programada para agir, para se comportar, para se sentir vista, para ser amada dessa forma. Então, quando a gente vai conseguindo olhar para tudo isso, quando a gente vai conseguindo perceber tudo isso, o que vai acontecendo? A gente vai começando a ficar mais constante para aqueles hábitos que vão nos levar ao resultado que a gente deseja. Então, quando você quer fazer algo, eu quero... Ai, bati o dedo aqui, caiu tudo. Oi, Fê, seja bem-vinda. Meu computador também desligou, daqui a pouco vai apagar minha luz. Estão me ouvindo bem, Posso voltar. Então, assim, sempre parte o quê? De um relacionamento, que é o seu relacionamento com você mesma.
Então, a qualidade do seu relacionamento com você também é muito importante para você conseguir manter essa constância. A qualidade do seu relacionamento, a qualidade de como você se trata, como você se relaciona com você, vai dizer muito a respeito de como você se relaciona com o outro. Porém, muitas vezes a gente vai se relacionar melhor com o outro, a gente vai dar mais força para o outro, a gente vai dar mais apoio para o outro, a gente vai conseguir ter um relacionamento melhor, um relacionamento mais saudável, a gente vai conseguir dar mais força, a gente vai conseguir motivar mais o outro do que a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe das dores e dos fracassos do outro, mas os nossos a gente sabe. Por isso que é tão difícil muitas vezes a gente conseguir se automotivar. Por quê? Porque existe um crítico muito grande dentro da gente. E esse crítico, ele faz com que? Ele faz com que ele exija demais da gente, ele faz com que a gente queira muito, exageradamente, resultado, e isso faz com que você só se coloque para baixo cada vez mais. Então, pode reparar que todas as vezes que você deixou de fazer aquelas coisas que iam te levar para o resultado que você queria, então todas as vezes que você abandonou a dieta, ou então que você não foi no retorno da nutricionista ou do endócrino, ou então que você pagou lá uma mensalidade, uma anuidade na academia, uma assinatura de aplicativo de atividade física, sei lá, você não estava abandonando aquilo. Por quê? Porque quando você, abandona aquilo, o que acontece com você? O que acontece com o seu resultado? O prejuízo, ele é único e exclusivo seu. O prejuízo, ele vai ser seu. Então, não existe você abandonar a dieta, existe um autoabandono inconsciente. Quando eu percebo que eu estou me auto-abandonando, então a gente consegue o quê? Começa a olhar para isso. A gente começa o quê? A perceber qual que é a qualidade do relacionamento que eu tenho comigo. Como eu estou me tratando, né? O que é o amor próprio? É a soma de autoestima, autoconfiança e autoaceitação, né? Se eu só me critico, né? Se eu não valorizo as coisas que eu faço, se eu não confio em mim, como que eu vou ter amor próprio? Eu não vou ter amor próprio. E eu acredito muito que a alimentação, ela é uma forma de demonstrar que você tem amor próprio, é uma forma de demonstrar que você está se cuidando, é uma forma de você demonstrar que você está vendo você, que você está presente para você. Por isso que eu digo que quando você abandona a dieta, na verdade você não abandonou a dieta, você se auto-abandonou. Mas será que você está vendo você? Será que você está com qualidade de presença para você? Será que você está presente para você? Porque muitas vezes o que acontece é que você não está presente para você. E o fato de você não estar presente para você diz respeito o quê? Muitas vezes ao que você viveu lá na sua infância. Aquelas coisas que disseram para você e que você acreditou porque você não tinha outra alternativa. Então, muitas vezes, e isso pode vir, de literalmente pais que eram muito exigentes e que criticavam mesmo, ou pode ser de pais que exigiam uma alta performance do filho, Então o filho tirou 9, questiona por que não tirou 10. Isso vai, lapidando uma autoimagem o quê? Que eu nunca vou ser boa o suficiente, que só vale se for perfeito. E lógico que os pais, eles fazem aquilo com a finalidade de fazer que aquilo que eles acreditam que vai tornar o filho melhor. Por quê? Porque, com certeza, o que eles passaram fizeram com que eles criassem isso, Quando eu tiver um filho, eu vou tratar dessa forma, porque é dessa forma que eu acredito que é o melhor. E tudo isso vai o quê? Vai formando o seu relacionamento com você mesma. Que pode ser, um relacionamento de qualidade, um relacionamento bacana, um relacionamento leve, ou que pode ser um relacionamento completamente tóxico, Hoje fala-se tanto, do relacionamento tóxico, A outra pessoa quer isso, a outra pessoa quer aquilo.
E muitas vezes a gente está falando de um relacionamento tóxico, mas a gente não para analisar como está o meu relacionamento comigo. Então eu vou lá, eu erro, o que eu vou lá e falo, nossa, como eu sou burra, né? Ou então eu vou lá e eu conquisto algo e eu não tenho, né, a capacidade muitas vezes de me parabenizar. Então tudo isso é o quê? São pontos para a gente conseguir enxergar, por quê? Eu errei, aí eu vou lá e me chicoteio. É importante olhar para isso, por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga se tratar com mais carinho, que você consiga, né? Através da alimentação, você sentir ali que você está presente para você. Tudo isso é o que? É um conjunto de ações que a gente vai percebendo aos poucos. E a nossa qualidade de presença, você olhar para você. Eu lembro a dificuldade que eu tinha de me olhar nos olhos, né? Eu fiz um curso e nesse curso tinha um exercício que tinha que fazer, era uns 15 minutos e tinha que fazer de frente para o espelho. Foi muito difícil e ao mesmo tempo foi muito libertador, porque eu consegui nesse exercício enxergar minha alma. Depois daquilo, a minha qualidade de presença para mim mudou completamente. E ao mesmo tempo é um absurdo a gente não ter, né, cara, eu tô comigo todo dia, eu durmo e acordo comigo, como que eu não consigo me relacionar comigo? Como que eu não consigo olhar no fundo do meu olho? E aqui a gente vai percebendo o quê? Que existem muitas incoerências, muitos conflitos, né? Daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, daquilo que eu faço. E aí o desejo de emagrecer, ele é o quê? Ele é só aquilo que você quer. Porém, não existe um alinhamento, né? Entre o que eu penso, entre o que eu sinto, a forma como eu me comporto, o hábito que eu crio. Por quê? Porque eu estou buscando ali na comida, eu estou buscando ali, né, naquele exagero alimentar, só mudar o meu estado emocional. E às vezes esse estado emocional que você está buscando mudar, ele foi imprintado em você lá na sua infância, baseado naquilo que falaram sobre você. Então todas aquelas coisas, né, as críticas que você ouviu, tudo isso pode estar impactando ou influenciando para a sua falta de constância hoje. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma engenharia reversa, né? Então começa no hoje, né? Qual que foi hoje a crítica que você fez para você? Qual que foi, né, o erro que você cometeu hoje, que você já foi lá e você já se puniu, né? Já pegou o chicotinho, já ficou se criticando. Qual que foi a pequena conquista que você teve que você não valorizou? Qual que foi, né, algo que você fez, que aconteceu, que você não aceitou? Então, às vezes a gente pensa, né, nossa, é muito difícil, é muito complicado, né, é muita coisa que eu tenho que fazer. E na verdade, a gente pode começar fazendo isso com pequenas ações. A gente começa fazendo isso o quê? Com aquilo que eu tenho hoje. E é um treino diário. Então, assim, primeiro eu tomo, né, a decisão e eu olho para o passado para conseguir reconfigurar isso? Sim. Então, se de repente você tem, né, uma mágoa de algo que os seus pais falavam para você que era depreciativo, que era algo que te colocava para baixo, que era algo que te deixava triste, né? Que você fala assim, nossa, meu pai sempre falou para mim que eu não ia dar em nada na vida, né? Tudo isso está formando o quê? Está formando a sua autoestima, né? Conforme forma a sua autoestima, vai o quê? Vai lapidar em você o quanto de amor próprio você tem. O quanto você se valoriza, que vai refletir no quanto você vai se cuidar, que vai refletir na qualidade da sua alimentação, que vai refletir na qualidade do seu estado de presença. Então, se tem duas coisas que você pode estar fazendo, é o quê? Uma é começar com hoje, né? Qual foi a coisa que você fez que você pode se valorizar? Né? Essa semana eu acordei segunda, terça e hoje 5 horas da manhã. Cara, para mim
tá show de bola. Eu tenho motivo para me parabenizar por isso. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de dormir no mínimo aí 7 horas por noite. E na segunda e na terça-feira eu acordei sem despertador. Cara, para mim isso é uma baita vitória. Eu já coloquei aqui na minha janela de um dia. Tô me parabenizando. Para algumas pessoas que têm facilidade de acordar cedo, que dormem pouco, né? Ou então que já tá com isso muito automático, a pessoa vai falar assim, nossa, que coisa boba, coisa pequena. Para mim é uma baita de uma vitória. E às vezes você não se parabeniza, por quê? Porque você tá se comparando, você tá pensando que para outra pessoa isso é muito mais fácil. Então olhar para isso vai fazer com que a qualidade do seu relacionamento mude. Vai fazer com que você vá tendo cada vez mais o quê? Apreço por você. Então aceitar, eu errei, bola pra frente, é o próximo, né? Tá tendo o Wimbledon, né? O campeonato de tênis, e aí teve um momento que o jogador, ele errou e ele ficou, né, puto da vida, e aí ele fez, né, falou ali com o técnico dele só virou e falou assim, próximo ponto, sabe? Não fica remoendo aquilo, vai pro próximo, por quê? Porque esse já passou, já aconteceu, já contabilizou, então assim, pensar, né? O que eu posso fazer para melhorar numa próxima vez? Ok, mas não ficar se lamentando, ficar se martirizando. Por quê? Porque quando você fica se lamentando por algo que você errou, você tá você tá cavando a própria cova. Dificilmente você vai se elevar positivamente quando você tá se autodepreciando. Essa conta não vai fechar, essa conta não fecha. Então, assim, é você aceitar, é você acolher quando você vai errar. E eu gosto sempre de fazer o seguinte exercício, e é algo que eu proponho, né, para as minhas clientes. Se uma amiga sua chegasse para você e falasse assim, nossa, eu quero emagrecer, mas eu comi doce, você ia falar para ela assim, nossa, mas você é muito burra, nossa, mas você não tem força de vontade. Dificilmente ia, né? Como que você falaria para ela? Não, amanhã você recomeça, né? Não tem problema, sempre tem uma nova chance, uma nova oportunidade, né? Tenta fazer isso no lugar. Você ia dar um apoio para a pessoa e não faz isso por você. Eu entendo por que você não faz isso por você, mas começar a fazer é um treino. E é um treino importante para quê? Porque você não abandona a dieta. Você se abandona. Então você se abandona por quê? Porque você exige demais de você. E pode ser sim que você exija demais de você, porque exigiram demais de você na infância, né? E aí a gente precisa aceitar tudo como foi. Ou então, né, pode ser que você se abandone porque você quer que tudo seja perfeito. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo uma live com uma convidada mega especial, que é a Raquel. A Raquel é terapeuta holística e a gente vai falar sobre perfeição. A gente vai falar como, né, essa busca exagerada pela perfeição, ela atrapalha a nossa vida, né? Eu tenho algo que eu já carrego há alguns anos na minha vida, que é assim, seja lá o que você for fazer, faça com excelência. E excelência é diferente de perfeição, né? É o quê? Excelência eu vejo muito como fazer o melhor que eu tenho, né? Na condição que eu estou, né? Com o recurso que eu tenho. E a perfeição trava, né? Então amanhã, às 8 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live com a Raquel. Mas voltando aqui, então, ao tema da nossa live, né? Você nunca abandona a dieta. Existe o quê? Existe um autoabandono, né? Então, por que você está se abandonando? O que acontece aí que faz com que você que você se colocou e que você se mantenha nesse ciclo? Muitas vezes, eu sei que é duro o que eu vou falar aqui, não é gostosinho de ouvir, mas eu passei por isso. Eu comecei a comer exageradamente e engordar para me punir. Eu carregava uma culpa, eu carregava um arrependimento, e aí a comida, eu usava conscientemente, né, a desculpa. Eu preciso comer para relaxar. Eu estou muito cansada. Eu estou muito estressada. Isso era a resposta racional. Mas inconscientemente era uma forma de eu me punir, porque eu estava me sentindo culpada, porque eu estava me sentindo
triste, porque eu estava com raiva de mim, porque eu tinha brigado comigo, e tudo isso fazia com que eu fosse buscar comida o quê? Para dar esse alívio momentâneo, mas inconscientemente eu tinha me abandonado. Por quê? Porque eu estava ali passando por um momento, uma fase, né? Foi uma fase que eu passei da minha vida, qualquer hora eu conto mais detalhadamente essa história de autopunição. Então, assim, comecei aqui falando, né, na live da questão dos relacionamentos, que tudo na vida é relacionamento, e o seu relacionamento com você vai ditar muito a qualidade da sua constância em uma alimentação saudável, a qualidade na constância daquilo que você precisa fazer que vai te levar ao resultado que você deseja. Então, o que você precisa fazer se você quer emagrecer 10 quilos, né? Então, a qualidade do seu relacionamento, como você está se relacionando com você, vai dizer muito sobre essa constância. Então lembra sempre, todas as vezes que você abandona a dieta, no fundo você não está abandonando a dieta, você está abandonando você. Existe aí um autoabandono. Por que eu estou me abandonando? O que está acontecendo, né? Quando foi que eu briguei comigo? Quando foi que eu fiquei brava comigo? Então todas essas são perguntas o quê? Que vão te trazer alguma resposta, e às vezes cabe muito bem uma autorreconciliação, né? Precisa aí você fazer as pazes com você mesma para que você saia desse ciclo, né, vicioso de começar e abandonar, de começar e parar, e é isso. Então esse aqui foi a nossa live de hoje. É a 6ª live, né, da nossa série da impulsividade à liberdade. Quarta-feira que vem terminamos, né, a série, mas quarta-feira que vem estou aqui de novo com uma live. Já estou me comprometendo de vir aqui para não dar, né, para não pular do barco, não perder o ritmo, não perder a constância. Então na quarta-feira que vem, às 6 horas da tarde, eu estou aqui novamente com uma live, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário, se quiser fazer um desabafo, me chama lá no direct, fala: Nani, isso aqui que você falou, fiquei na dúvida. Nani, isso aqui que você falou fez sentido. Nani, isso aqui que você falou, como que é? Me explica melhor sobre isso. Ou então, como acontece bastante, Nani, aconteceu isso comigo, faz sentido, né? Eu tá me abandonando por conta disso. Então me chama lá no direct, vai ser um prazer aí te ajudar a esclarecer uma possível dúvida que você tenha, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, gratidão por quem está aqui, gratidão por quem vai assistir essa live gravada depois, gratidão por quem passou aqui. Essas lives elas estão sendo salvas lá no YouTube também, tá bom? E quem não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp que eu tô compartilhando um material complementar lá também, tá bom? Então é isso, um beijo, fica com Deus e até a próxima live, quarta-feira que vem, 6 horas da tarde.